Boa noite, observadores. Esse é o nosso primeiro episódio de podcast, o podcast Além do Olhar. Hoje a gente vai apresentar os tipos de fantasma, dando uma breve explicação de cada um. Mas primeiro, o melhor a se fazer é dar uma breve explicação sobre fantasmas em si, que são, na crença popular, a alma de um espírito ou pessoa falecida, que pode aparecer pra gente de maneira visível através de outras formas de manifestação, como possuir ou coisa do tipo. Descrições e aparições de fantasmas, elas variam bastante de como que eles se manifestam. A tentativa deliberada de fazer contato com o espírito de uma pessoa morta é conhecida como necromância, ou seance no espiritismo. A crença de manifestações espirituais dos mortos é bem comum, datando do animismo ou veneração dos mortos em culturas pré-históricas. Determinadas práticas religiosas, ritos funerários, exorcismos e alguns costumes do espiritualismo e da magia são especificamente designadas para agradar os espíritos dos mortos. Fantasmas são geralmente descritos como essências solitárias que assombram um local, objeto ou até pessoa, em particular, a qual estiverem ligados em vida. Os tipos mais comuns de fantasmas que as pessoas conseguem encontrar são outras pessoas. Embora já tenham sido relatadas histórias que relatam trens, navios, exércitos, animais e até números fantasmas. É consenso da maioria dos cientistas de que não tem exatamente provas de que fantasmas existam, mas também é impossível falar que a existência deles é falsa. E as investigações de caça-fantasmas normalmente são classificadas como pseudociência. Apesar de séculos de investigação, não tem nenhuma evidência científica que sustente que algum lugar seja realmente habitado por espíritos, sendo classificado isso como parte da necromância. Se vocês pararem pra pensar, a aparência do fantasma, quando... A gente tem filme quando a gente vê... Uma aparência mais escura e mais horrível. Por exemplo, é horrível. Por exemplo, claro, ela faleceu sendo... Só daquele homem lá que... Sim, ela foi morta. A teoria que a gente ainda não entendeu muito bem, né? Se ela foi morta, jogada, se ela foi jogada e morreu sendo afogada. Mas ela tava molhada, com os olhos bem profundos e tal. E quando... maquiagem bem escura nos olhos, sabe? Quando a mulher que tava com essa assombração com ela se livrou da caixinha e jogou no local onde ela morreu... Ah, calma aí. Depois a gente chega nessa parte. Sim, mas eu quero explicar que, tipo, o cenário totalmente muda. Parece que aquele alívio constante... Tanto na guria, a gente até pensou... Ela tá com aquele vestido de quando ela tava antes, ela tava mais seca. Ela tava realmente mais seca. Porque ela tava seca, realmente. Só que teve aquela parte que a gente ligou a luz. Se não tivesse ligado, eu não teria olhado. Eu também não. Porque ela tava com o pai dela. Ela tava com o pai dela na sala. Tipo, ela tava jogando normalmente, tipo, tô vivendo a minha vida aqui feliz com meu pai. E aí, do nada, ela olha pro teto e a guria tá de ponta cabeça. É verdade. A guria simplesmente tá de ponta cabeça, toda molhada. Ai, eu tô até olhando lá pro meu quarto. Não aparece nada aqui, galera. Cara, eu tô olhando lá pro meu quarto e o guarda-roupa é claro. E se tu olhar daqui, tipo, de relance, que assim, ó. Olha aqui. Amarrado. Olha aqui. Tipo... Para. Deus me livre. Não dá. Isso que a gente tava lá, no começo a gente tava lá rindo e tal, mas agora... É que agora contando. Mas é que e tá sabe... mais escuro também. Sabe o que me lembra? Eu não sei se tu tava... Eu não sei se tu tava quando eu olhei. Eu acho que foi um filme que eu olhei. Foi o filme que eu olhei, que era do Oisha, que eu falei pra vocês que eu tava olhando, você lembra? Que a guria, ela ficou de ponta cabeça. Do Oisha, tá. Com o olho todo branco, com a boca aberta. Que foi isso? Tá dando câncer. Mas assim, ó. Não, mas claro que vai dar, né? A gente vai na casa da guria, a gente tira o tênis, deita na cama da mãe da guria. E aí, assim, ó. Ok. O melhor é que a gente assistindo filme de terror não dá muito... Desculpa, eu chutei ela. Chutou o jeito da vida. Eu vou sentir minha dor. A gente literalmente chega e desliga a luz
só pra estar aquele clima de filme de terror. E aí, no começo do relato, a gente, pera, não dá mais. Não dá mais. O melhor é que foi, tipo, o primeiro relato foi assustador, foi realmente de terror. Que todo mundo levou susto, né? Coitada. O primeiro foi de terror e o segundo foi de um espírito bom. Só que a gente teve que acender a luz porque o espírito tava com uma aparência muito ruim. Realmente, né? Foi isso que a gente tá contando. Né? É isso que a gente tá contando agora, da menina. É, isso aí. E tipo assim, ó. Só que, tipo assim, a guria apareceu do nada de ponta cabeça. Só que vocês repararam que o cabelo dela não ficou tão... Não molhado. ficou tão. Ele não ficou tão pra baixo, tão pra sabe? baixo, assim, e sabe? ele não tava com uma aparência de tão molhado, sabe? E ela também não. Porque só tem essa Meu Deus! Tá louco, cara. Não, e tipo... Tá, vamos continuar. Olha só. Ela tava jogando xadrez. Não, E aí a guria- daí ela viu isso e, daí o ela pai ficou- dela ela foi ficou- fazer não sei o quê. Não, é tipo assim, ó, ela tava assustada e o pai dela tava olhando pra ela. Ele olhou assim, ele olhou pra trás e ele não viu nada. E daí ele saiu, né? É, e ela tava com uma aparência, tipo, ela tava tão assustada que, tipo, Que ela ficou paralisada? que tu não conseguia ver, sabe? Ela ficou paralisada, né? Sim. Ela ficou, tipo... E aí depois, sabe o que é interessante? Que depois a guria sentou na frente dela E jogou... e jogou. Eu não sei o que ela jogou, será que ela jogou um peão? Eu acho que sim, né? Ah, eu não prestei atenção. Eu sei que ela, tipo, só ficou olhando Porque pra ela e jogou. ela jogou um e ganhou uma peça. É, eu Então, só- tipo assim, naquele momento a gente percebeu que Que- a guria não era tão mal. Porque se a guria fosse mal, ela já teria enforcado, né? Igual o da boneca. A gente já contou da boneca pra ti? Que a gente olhou? Ah, das Que a Yasmin... Mas Que a Yasmin ficou brava. A Yasmin devia ter gravado. Ela falou tanto pra... Olha só, ela tem uma cara de santa, mas não é não. A gente olhou um Ai, relato Yasmin que... vendo esse vídeo depois. Tendo que animar. A gente olhou um relato que a mulher, depois de muitos acontecimentos, ela voltou pra Pra casa. quem não sabe, também Yasmin é outra integrante, mas ela teve que ir embora um pouquinho mais cedo e não... Mas Conseguiu ela gravar. apareceu no começo do vídeo, pra caso vocês não saibam, a que tava lá É a conversando. voz da Yasmin, ok? É, a voz da Yasmin. Inclusive, ela tava com a gente, só que A ela teve que nossa sair santinha. realmente mais cedo. É, a nossa santinha de Yasmin. Yasmin, desculpa, não falo mais. Desculpa, não fui eu. Foi a minha criança interior. A mesma que pulsa... Ai, meu Deus. Pulo na poça de lama. Tá, não, continua falando. Tipo assim, ó, ela ficou brava porque, tipo, a mulher, ela tinha 2 filhos. Eu não vou contar esse relato porque ela não tá aqui, eu não lembro direito. Eu lembro. É Yasmin que... A É Yasmin que sabe, falar. esse aí a Yasmin Não, sabe. mas ela ia falar muito Quem palavrão. Não, mas é, Não, mas é tá melhor que a valendo. Yasmin conte. Tá valendo, a gente já tá no primeiro ano com um espírito de criança, mas a gente Fora tá... que vai ter o pi. Vai ter o pi. Não, mas é sério. Aí a mulher voltou com ela saiu da casa, né, depois de muitos acontecimentos com os 2 filhos dela. E depois teve que isso voltar. Já é outra não. história. Isso Depois eu acho que ela não. já me contou. Aí depois ela teve que voltar com uma criança, os 2 não foi? filhos, uma criança de colo e o marido. Foi É, que ela falou que ela me contou que ela ela ficou falou muito tanto brava. palavrão. Gente, daí teve o da boneca. Esse da boneca. Eu começo a contar agora ou depois? Não, agora. Não, vamos terminar o da guria? Não, é Que a que gente não terminou não, o da você guria, não- né? Vamos terminar primeiro. A gente tá no quebra-cabeça, não Calma tá aí. montando Nossa, eu tudo, pensei né? que eu tinha visto uma coisa assim debaixo, mas era as unhas da Anitta. Ela fez bem assim. Tá, a da guria. Aí depois desse acontecimento do xadrez, Deixa eu ver. vamos estabelecer uma coisa. Daí- Essa guria de 16 anos, ela não era popular, ela não tinha amigos, ela não se enturmava com a turma dela. Tanto é que no Naquela época. aniversário dela era A só gente os se pais dela e identificou a madrinha tanto com dela. essa personagem. Nem tão. É, Mais ou menos. Mais ou menos. É porque Tá. ainda tá no início do ano. Início do ano, 7º mês já, quase. Mas... Tá. Aí, tipo assim, ó. Ela não fazia parte de nada. Mas, De nada acadêmico. Eu acho que isso também ajudou os pais mas dela. ela conheceu a pessoa a partir de um amigo. Pois é, ela tá. E ela começou Mas, a namorar. tipo, não, mas a guria não apareceu um tempinho pra ela. Pois né, é, que só ela tava depois bem. que ela arrumou um namorado. É, mais ou menos. Aquela- É que não era tão constante, eu acho. Eu acho que não era. É que, tipo, de certo ela não fazia mais nada interessante pra Por guria exemplo, aparecer. a cena do colar foi antes do namorado, a cena eu acho que dela na Não, sala. tudo também foi Foi antes do namorado. Por isso que eu digo, fazia tempo que a guria Aí não aparecia. foi interessante uma coisa, que ela tava no namorado dela. E esse namorado abriu a caixinha dela. É que eles já Só estavam morando que- juntos, então já fazia meses que a Como guria ela não tava aparecia. namorando. Como ela tava morando. Ela tava namorando na casa dos pais deles, nos pais deles, então. Eu acho, só que os porque, pais tipo deles assim, não ó, apareceram, né?
Quero que tu editada. Ô, Catar. Ai, que idiotice. Eu tô falando tanto... Ó, eu tô sem tomar água média uma semana. Oi, Meu Deus. Não, gente, é verdade. Eu tenho... desidratação. Não, é sério, é verdade. Eu só tô me alimentando com café. Com refri na outra casa, né, Vivian? Gente, não se influenciem. Tomem água, tá? Tomem água, bebam água agora. Parem tudo que tá fazendo. Não para o podcast, mas continua aí ouvindo e só vai pegar um pouquinho de água, pelo amor de Deus. Porque tem uma Aí sabe qual é o melhor? É que Vai eles vão dar estar com a todo mundo na garrafinha sala de aula. seca. Aí eu vou estar com a garrafinha seca. Ô, Sônia, deixa ela pegar. Ou quem ia fazer isso, vocês sabem? Posso pegar a garrafinha pra ir lá encher? E só fica andando pela A escola. pessoa sabe que A pessoa que a gente tá falando sabe. É bem normal. Não quero citar nomes. Mas, tá. Aí ele abriu a como é que eu vou dizer? Um a caixinha porta-joia? de música. É, a caixinha de Fala a música. caixinha de música que eu acho que não. E ele começou, e nesse momento que ele abriu, a guria apareceu. A guria apareceu Ela no- simplesmente... Só que o estranho é que ela apareceu normal E ficou quieta. e ela tava seca, como se estivesse seca. Só Mais o cabelo ou É que eu dela acho que escuro. tava escuro. É, mais ou Tava menos. escuro. E ele, no E momento que ele começou abriu, a passar mal. ele passou mal e a caixinha caiu, mas ela caiu meio que aberta. Mas E daí continua ela- tocando a música. É, e ela correu atrás dele. Claro, né? Ele foi Criança, vomitar. aquela criança. Calma. Calma aí. Aí, a Ele foi gente... vomitar e a guria foi atrás dele. A namorada, né? A guria que tava com 16 anos, que era da caixinha dela, né? O que ela fez? Ela foi lá e ajudou ele. No momento que ela ajudou ele, apareceu a irmã dele. Pra ir lá pegar a caixinha. Só E que E ela... ela- a criança era inocente. Só que, ela tipo assim, pensou, ó, uma caixa de brinquedo, Elas tinham uns vou 8. mexer. Elas tinham uns 8 anos também. Uns 8. Oito. Uns 8. 8. Alguns 8. Alguns 8. Alguma idade aí, entre 8 e 9 anos, tá? Alguma idade. E ela pegou essa caixinha. Quando ela pegou essa caixinha, a guria correu atrás dela e disse: não pega, não abre mais. Mas ela falou com uma entonação, assim, como se estivesse. Ela falou, nunca brigando. mais mexe nisso, uma coisa E ela assim. gritou, assim, de uma forma, assim, inexplicável. Muito arrogante. Pra piorar, Foi quando... pra piorar de noite, a guria foi atrás da caixa. Não, foi quando a guria falou... Naquele momento, eu descobri que a guria, ela só aparecia quando abria a caixinha. Que a Só que guria sabe era qual da é caixinha. estranho? Que eu fiquei puta da cara. Cara, aconteceu muita coisa antes disso. Ela, toda vez que ela abria aquela maldita caixinha, aquela guria aparecia. Mas ela... Ah, foda-se. Criança ali... Desculpa. Não, a agressão é que... Tá. Foi acionado. Mas, tipo, ela não ligava. Ela simplesmente via a criança. Ah, tudo bem. É uma criança, ok. Fantasma. Não, uma criança é queria uma me criança, matar. né, gente? E criança... Aí, da noite, a criança foi lá na geladeira. Na geladeira, na real. Ela foi na geladeira. Ela foi na geladeira. Toma água, né? Que você não toma. Não, mas ela não pegou nada. Não queria Mas ela citar ia nomes, pegar. mas ela ia pegar alguma coisa pra tomar. Sabe quando tu vai assaltar a geladeira de madrugada? E sente o espírito atrás de... Depois desse aí, nunca mais eu vou na Às madrugada. 3 horas da O pior é madrugada. que eu vou ela foi lá todo pegar. Pior que eu faço isso no sábado e domingo. Eu vou na minha geladeira, taco e volto pro quarto e olhar filme. Nossa. Agora eu não vou fazer nunca mais. Culpa de quem, né? Não quero falar nome, mas... Vivian. Continuando aqui. A guria apareceu pra ela. E ela começou a fantasma, né? A fantasma apareceu na frente, assim, da menina. Não, mas ela fechou a geladeira. Quando ela né? fechou a geladeira. A E guria tava colocou... atrás da porta. A gente super até previu, normal. a gente quer ver que vai fechar. A vai gente já aparecer. tava prevendo isso. Vai fechar a porta, a guria vai estar atrás da geladeira. Pronto, a gente nem se assustou, glória a Pior Deus. que a guria tava fungando no pescoço da guria Foi quase. quando ela prensou realmente a menininha, né? Na parede, Prensou sufocando. o pescoço dela. A sorte que ela começou a gritar. E quando ela começou a gritar, o irmão dela, que é namorado da guria, veio e falou: sai da minha casa, leva Não, tudo. calma. Foi. Ele apareceu, pegou a guriazinha e a guria, que era a dona da caixa, foi Chegou. atrás. E daí ele Pra falou... explicar melhor, que a gente tá falando muita guria e... E ficou uma ninguém confusão. Aí ele falou, sai da minha casa porque tu Leva é o que culpado tu, de tudo leva as isso. poucas coisas. Isso que me chamou a atenção. Leva as poucas poucas coisas que tu tem aqui. Só tem poucas coisas lá. E ela só tava dormindo lá porque tava até de cueca, né? É. E eu achei que ele tava na casa dela, né, real. Não, é... Mas aí, como ele tava na casa dele, faz sentido, né? Porque os americanos têm disso, né? Mas nada Não só os contra. americanos, né? Não, mas acho que mais eles, porque eles não ficam sem camisa em público, mas em casa, assim. então... Né? Antes de dormir e tal. E aí, ela falou, tipo... Ela falou na entrevista, por que eu?
né? Ela se questionou realmente por que aquilo estava acontecendo comigo. Ela até falou que eles estavam pensando em se casar e tal. E isso aí. É que eles tinham um lance muito forte, mas nessa questão de tá acontecendo coisa com a irmã dele. Fora que ele ficou muito assustado, né? Isso Qualquer um mexeu ficaria, com né? ele porque... eu confesso, eu também ficaria assim, tipo... Claro, meu. Imagina, tu tá com a tua irmã dentro de casa e acontece alguma coisa com ela, sendo que tu não sabe nem o que é e o porquê, né? Não, mas aí ele sabia o porquê. Então por isso que ele expulsou ela de casa. Por isso que ele terminou. Aí, foi depois disso que ela... Que ela foi lá no... Aí ela foi no no bosque. médium. Ela foi no médium. Levar a caixinha e o pingente E lá. foi onde ela descobriu, realmente, Que a guria tinha sido morta. que a guria lá tinha nesse sido morta. bosque. E que ela viu qual era o nome da guria. E era eis que... Bate de humor. O nome da guria era Emily. Eu falei... Que a gente não... Foi muito Não, mas é que tipo assim, ó, Emily. E o nome da guria E o era nome da Emily. guria era Emily. Só por que a isso gente não ela falou no ganhou a começo que o nome da caixinha. guria era Emily. Vocês estão repetindo Não, eu demais falei o que ela nome. achou... A gente vai ver no vídeo igual. Depois eles vão entender. Entenderam? Entendeu? Quem entendeu? Azar. Tá. Resumo, a criança tinha o mesmo nome. E quando a garota recebeu, Ela ela achou achou que tinha feito pra ela. Que era, a madrinha tinha feito pra ela. Era totalmente pra ela, que tinham feito, esculpido ali o nome Por isso que dela. ela nunca desconfiou da caixinha. Pois Sim, é. só que depois ela descobriu que o nome da criança também era o mesmo. E foi quando E ela descobriu toda a história, a verdade e tal. E aí foi quando ela foi pro bosque, né, que a guria foi morta. Eu acho que o cara instruiu ela a levar lá Eu e jogar. acho. Lembrando que também é como se fosse o local da criança, aquele que- bosque, por causa que quando eles estavam se conectando com ela tava Ela no mostrou. bosque. Ela Só que eu mostrou fiquei, aquilo tipo, pra eu fiquei com muita pena da guriazinha, porque, tipo assim, ó, depois que ela foi até lá e jogou lá no mesmo exato lugar onde é que a guria tava, onde é que eles, tipo, jogaram a guria do barranco. não, da Emily de 16 anos. Da Emily de 16 anos ela foi, né, a Emily grande, a Emily G. aí ela foi até lá e jogou a caixinha. E quando Eu ela jurei jogou que a ela ia ser caixinha, empurrada, cara. começou Eu a... também. Começou o cisne... Como é que é? O tocar. cisne negro? Cisne Negro. Começou a tocar a mesma música do começo. Daí ela saiu, sabe? Mas sabe quando tu sente um alívio tão grande assim que tu sai? Ela saiu Ela com uma saiu- cara de felicidade. É que- E quando ela saiu, a guriazinha apareceu. É que assim. Só que, tipo, não foi pra ela. Foi longe dela, só que a foi bem guriazinha... longe dela. A guriazinha tava seca, tava normal, ela tava com o cabelo... O cabelo dela era loiro, né? Ela tava com a caixinha na mão, segurando assim, sabe? Tipo, É que cara, se vocês prestarem deu atenção, uma pena dela. O ambiente que acontece desde o começo do filme é sempre aquela pressão, aquela coisa que. Com coisa sufocando tu na hora. E quando acaba e se livra de tudo aquilo do mal, tu sente aquele brilho. Tanto que é um lance até nos criadores de filme que eles fazem. Realmente. Até Tá porque tudo muito claro. é interessante também saber que pessoas que fazem coisa... Opa! Pessoas que fazem coisa de terror, filmes de terror ou relatos assim, né, Eles que se tem que inspiram. representar, eles não são a mesma pessoa. Tipo, tu viu aquele cara lá do It, ele não é a mesma pessoa. Não. Engraçado isso, né? É bem estranho. Do quê? Tipo assim, ó, quando a pessoa faz um filme de terror, ela passa pela experiência, mas não é a experiência, né? Mas que seja ela recriando Ela faz aquilo, o personagem. mas meio que puxa alguma coisa, sabe? Meio que ela fica aquilo dela na cabeça. Tanto também. é que o ator que fez o Coringa, ele... Eu não sei o que deu, mas eu sei que ele ficou meio... pancado da cabeça. Tem coisas que não voltam ao normal, realmente. O It foi uns ali que eu fiquei que tem olhando que e ter- fiquei, cara, eu não acredito nisso. Tem que ter o profissionalismo, só que acaba que a pessoa tenta tanto incorporar o personagem pra conseguir. Que acaba entrando muito no personagem e fixando. leva pra vida real. Tanto que tem um ator que ele meio que tem que se curvar, eu acho que pra fazer um dos filmes. Sei que é um ator de um filme famoso. E Que ela não ele sabe ficou... o nome, mas é famoso. eu sei que é um filme que eu fiquei, uou, meu Deus. E ele acabou... Eu não sei se era o jeito de andar torto, ou Ai, se que era susto. coluna, ou se era O coluna. amor... O amor. Não sei se foi a Piadas coluna internas. ou se foi a andar torto, que ele ficou daquele jeito. Exato. Agora... o da boneca. Não, Ela mas não viu o da da boneca boneca. deixa Ela não viu da boneca. pra depois. Ou a gente fala Ela não viu da boneca. Deixa pra depois, porque, Bom, vamos lá. tipo...
Vamos lá. Assim. Qual que vocês querem falar? Da bruxa a gente já falou, mas a gente não falou do cara mal que a gente viu. Não, foi o dele que a gente não... Esse aí até é um... Ele foi o que a gente... esse foi da o primeiro. vida real. Foi esse o que, realmente é alguma coisa que... Não que os outros não sejam. Mas é que esse a gente esse... chegou até a pesquisar. Porque a gente ficou realmente interessado. Da real, quem pesquisou foi a Lico. Foi a Yasmin. Yasmin, no caso Lico, né? Eu chamo ela de Lico. Bom, a gente pesquisou e era tipo, o cara tinha uma mineradora, só que esse cara estava morto. E aconteceu Ele era minerador. Ele era dono, eu acho. Ele era dono de várias coisas. O chefe em si. Só que eu acho que ele já tava morto. Mas claro que ele tava já. Eu não sei porque com a aparência dele no começo eu achei que ele não tava morto. No começo... Não parecia, né? Mais ou menos. Engraçado que ele sempre tá com charuto. Tudo certo, vamos lá. Por isso que eu acho que ele morreu de infarto, alguma coisa do tipo. Alguma coisa aconteceu naquela casa. Por isso que eu queria, sabe? Porque, tipo... Porque a mulher dele morreu... Depois. Não, antes. Antes dele. A mulher dele morreu não sei do que. Mas a Yasmin falou lá. Mas engraçado é que eu acho que foi o rancor que ele ficou. Porque a mulher não ficou na casa. Só mas ele sabe ficou. o que é? É que ele era dono de tudo aquilo, entendeu? Então pensa tu Ele ser era uma pessoa gananciosa. Agora a gente não lembra, mas ele era dono de muita coisa, assim, ó. Ele meio que era um barão, que nem gostam de Como falar. é que é? Henry... Era Henry alguma coisa o nome dele? Não me lembro. Sei. Croft, alguma coisa assim. Croft. Henry Croft. A gente pode estar errado, mas a gente tem quase certeza. A gente vai botar algumas imagens dele aí depois. Que não vai ser como eu colocar, hein? Essa aí eu não sei. Bom, vamos lá. Mas, enfim, tipo, ele era dono de Aconteceu muita que... coisa. Eles estavam minerando, os mineradores, no caso, né? Que naquela época ainda tinha, não que não tem agora, né? Mas agora é com máquina, né? Agora é tão manual, que nem antes, perigoso. Antigamente mostrou bem eles levando tudo na mão. Era bem mais perigoso, realmente. E teve um desabamento, alguma coisa explodiu. Explodiu alguma coisa. Acho que eles estavam explodindo com alguma dinamite, E no alguma momento coisa. de antes do cara... Eu acho porque aquilo que apareceu no início parecia muito Um dos dinamite. mineradores, antes de morrer, acabou vendo o cara que era o próprio dono. ele tava se arrastando. Ele tava quase carbonizado, né? E aí o cara parou na frente dele, tava fumando charuto, e olhou pra ele, e o cara que tava no chão olhou pra ele, sabe? E o cara que, tipo... E o dono, Henry, no caso, vamos falar. Tava com uma cara tão séria de chapéu e tal. E com charuto na boca. Com charuto na boca. E daí ele pegou e soltou o charuto que queimou o cara no braço. Pediu ajuda e ele simplesmente soltou o charuto, tipo... E soltou... Dane-se. Só que esse é o problema. Ele viu o cara e o cara já tava morto. Eu acho que tava tão real ali... Que ele não... Né? Ele não tava mais sentindo intensidade também, né? É que a moda eu acho que, tipo, na beira da morte, tu pede ajuda pra qualquer pessoa. É isso que bota na minha cabeça o fato dele ter morrido de causas naturais. É que a moda porque da também não época, apareceu que ele morreu. A moda da época era o a gente charuto. pesquisou, mas porque era classe. Era tipo, fumar, o até no charuto. Peaky Blinders tem. É mais ou menos naquela época. Cigarro, é que meio que aumenta a tua classe, como se fosse, meu Deus, eu sou... E como ele era muito rico, então óbvio que ele sempre ia... É verdade, ele sempre ia. Bom, aí depois disso... Daí começou a história que a gente começou a ver. Mas isso, antes disso, era o pai, a mãe... E o guri tinha mais uma pessoa, né? Tinha o irmão dele. Então, foi aí onde a gente começou a prestar mais atenção. Tá. Que a gente se intrigou com essa história mesmo. E o engraçado foi que o guri foi o primeiro a entrar na casa. Lembrando que isso é uma história, a princípio, que pelo que diz a série... A série é real. E o Google, né? A Wikipédia, no caso, né? Também foi na Wikipédia. Porque vocês pesquisar no Google, vocês vão achar bastante foto dele. Só pesquisar o nome. Só que não vai... Mas vai aparecer no vídeo igual, né? E não vai dizer, tipo, nossa, ele assombrava. Não, a gente não achou muitas informações. Você tem que realmente pesquisar, porque era uma coisa bem antiga mesmo, assim, ó. De tanto que tu pode ver até nos jornais que aparece que o Guri tá procurando. E tipo assim, ó, eu só... A primeira parte não lembro, vocês contar. A primeira parte, Que foi o Guri entrou na casa pela primeira vez. Os fantoches, E foi... Não, ele voou. Os bonecos. Ele entra na casa de curioso, assim, porque ele ficou tipo, nossa, que casarão que a gente vai morar. Querendo ou não, quando a gente entra num lugar novo, a gente pensa, meu Deus, vamos explorar. Exatamente. E, tipo, só eu que não sou assim. É igual ele falou, tipo, o aluguel era muito barato daqui e a casa é muito grande. Tava explicado.
Porque a casa tinha mais de 2 andares. Tudo que vem barato... Sai caro. Sai caro. Sai caro. Enfim, eu sei que ele tava muito intrigado e ele foi correndo lá pra dentro. E é uma coisa interessante, né? Que na casa dos Estados Unidos, os móveis já vem mobiliados. E já tava, tanto que já tava com aqueles lençóis brancos, sabe? Com poeira. Só que engraçado que onde estavam os bonecos sentados não tinha. Não tinha. E eu não entendo até hoje onde o boneco era preciso. Até hoje, a gente viu hoje. Mas você entendeu? Até agora, onde foi parar aqueles bonecos? E não teve associação nenhuma, né? Só foi um sustinho daquele. E os bonecos eram parecidos com eles. Sim, é isso que me intriga, porque aquele boneco que caiu a cabeça tava muito parecido com o antigo inquilino da casa. Primeiro a gente achou que parecia a criança que tava lá, porque realmente era uma pessoa loira. Claro que também as características padrão dos Estados Unidos. Só que era um cabelinho cacheadinho loiro. Só que depois apareceu, contando mais pra frente a história, que tinha um outro inquilino que também tinha essa aparência física. Enfim, mas daí, tipo, caiu a cabeça do boneco do nada enquanto ele tava olhando os bonecos. E ele saiu correndo da casa disparado. Eu não julgaria, porque eu faria o mesmo. Eu não faria. Eu não faria. Lá, né, conversar com os... Eu não faria. Conversar com os bonecos e afins. Enfim, aí eu sei que... Foi isso que aconteceu. Eu só lembro da parte lá dos anzóis que... Não, mas isso foi bem depois. Não, foi depois. Porque daí, a primeira noite, aconteceu do carrinho. Mas sabe o que eu acho que é interessante? Que aqueles carrinhos de bombeiro não eram de coisa velha. Não eram porque o irmão do meu afilhado tem um. Não, eles meu ainda existem. nasceu ainda. Mas, tipo... 1980 já tinha esses carrinhos de pilha assim. Era 1900. Não, 1800 o cara morreu. A gente pode O cara morreu, mas 1800 era e pouquinho, 1900 e pouquinho. As pilhas não eram que nem nas de hoje, eram umas bem grossas, assim. Não, não era fininha, era aquela média. Era média. Umas 4 ou 5 pilhas dentro daquele. Não é aquelas que vão no controle remoto, que são normalmente as fininhas. São um pouquinho mais grossas. Eu sei que, tipo, ele tava dormindo. E aí, do nada, o carrinho começou com o barulhinho de bombeiro. E aí, ele tirou as pilhas. Ele tirou as pilhas e voltou a deitar. No momento que ele ia botar a coberta, o carrinho começou de novo. Aí, naquele momento... Eu não sei se foi no mesmo episódio, Foi no primeiro, só tem um episódio de cada... Não digo no episódio de episódio. Eu digo no episódio, tipo, de acontecimentos. Sim. Que ele já, o espírito... Não foi. Não foi depois. Aí, tipo, esse dia passou normal... E daí, acho que foi na próxima noite, ou... sei que na primeira foi só o boneco. Na primeira foi o boneco, depois foi esse do carrinho, e depois foi o carrinho de novo. Depois foi que, por um acaso, o carrinho tava na escada. Ele tava na escada. Tava na metade da escada. Pensou, sabe quando olhar para o carrinho. Sabe quando tá na beira, assim, na escada? Sabe, pra ir pro próximo até tipo a da escola ali, se tu pegar de exemplo. Pega da escola de exemplo. Mas pega da escola de exemplo ali, tipo, tem o primeiro, daí tem aquele coisa... A entrada da escola tem o barranco e tem a escada. Não, tu não foi pro andar de cima. Nunca fui. Então, é isso mesmo que eu tô dizendo. E nem dá pra ir, né? Que merda. Tem que ir mais cedo pra escola. Então quero mais explorar depois desses relatos. Aí eu sei que, tipo, tava ali jogado naquele cantinho antes de ir pro próximo lance de escada. Só que esse é o lance. Esse é o lance, né? O lance O lance foi que... o lance empurrando. Não. O lance foi que tava sem pilha. Tava sem pilha. E ele foi pegar, e quando ele foi pegar o carrinho, ele se levantou, o velho empurrou ele. E pra vocês notar. O Henry, né? E pra vocês notar que, tipo, depende do fantasma e não tem tanta energia. Aquele cara, ele conseguia mover as coisas e energizar. A energia dele era do ódio. Era do ódio que ele tinha. Igual a gente falou antes. Basicamente. Só que o basicamente ele se baseia na pessoa. Ele fica na pessoa grudado. E ele ficou na casa. Daí já muda o conceito de quem chama de... Eu acho que tinha dinheiro dentro daquela casa ainda, enterrado. Porque pra ele ficar daquele jeito não é normal. Não, mas ou enterraram ele lá. Porque ele morreu na casa, né? Sim. Tem que ter isso na cabeça. Eu vou contar uma coisa que eu acho que quase... Tem pessoas que sabem do cartório aqui de São Leopoldo que o velho, o dono no caso, né? As cinzas dele são enterradas perto da piscina dele. Sabia disso?
Sério? Tu contou esses dias. Eu não sabia, não tinha... Ela contou esses dias. Eu não tinha prestado atenção. Por isso que eu nunca vou num cartório, nunca mais. Como é que eu vou ir num cartório? Tu pensa, depois de ter visto isso agora. 7 horas da manhã, tu vai estar com cabeça pra ouvir as histórias? Eu acho que eu só concordei. É que eu comecei a vir muito empolgada pra escola. Mas enfim. Café. Eu sei que ele empurrou o guri, daí depois aconteceu do guri não querer mais dormir sozinho. Não, ele dormiu sozinho ainda. Mas ele não contou daí teve a coisa dos ganchos. Não, calma. Foi esse da escada e daí ele foi dormir com a irmã dele. Que ele não queria dormir sozinho. Foi. E daí foi onde eles viram o fantasma do cara. Só que, né, duas crianças sozinhas. Não vamos conseguir provar que os pais eram muito duros naquela época, não que Só não que são o cara hoje. tava com uma aparência muito mais desgastada. Ele tava diferente porque parecia que tinha sangue no rosto dele naquela cena. Pois é, né? Tem... Ou mais que ele tava escuro, talvez. Pode ser. Tem uma coisa quando o inquilino queria se... Não, mas isso é mais pra frente. Alguém entrou lá. Não. Apareceu uma porta abrindo. Não, Não, quando eles foram se matar. velho. Não, mas daí foi mais pra frente. Foi o próprio velho. Que velho. Foi mais pra frente. Sim, porque tu não escutou o guri falando que ele tava tão conturbado da cabeça que ele quis fazer isso? Entendeu? Então Ele foi é o muito velho que empurrou a porta, tipo, pra ir atrás do cara. Então, isso que eu tô dizendo. Respingou. Tá, foi assim, ó. Não. Tá. Deixa pra lá. Mas raciocínio. enfim, eu sei que... Eu entendi teu raciocínio. Ele foi dormir com a irmã dele, daí o velho decidiu aparecer finalmente pra eles. Só que depois ele apareceu de novo. Só que nessa noite ficou bem mais feia a coisa. Ele apareceu de novo. Ele apareceu? Porque daí na próxima noite ele tava dormindo. Não, mas aí ele não chegou a aparecer pro guri fisicamente, ele só... Não, ele não chegou a aparecer fisicamente. Mas ele deu um susto, né? Ele deu susto. Mas esse susto foi tão Ele assustado acordou que... o guri. né? Não, eu fiquei... Ele puxou com toda a força o lençol, né? Tanto é que o guri acordou muito assustado. E daí ele ficou... E é interessante... E o carrinho ligou. E é interessante que o carrinho ligou e o carrinho, ele literalmente andava por todo o quarto. Do jeito totalmente errado, mas andava. Batendo na parede. Isso é interessante. Ele começou a bater na parede e depois ele voltou. Só que tem um outro lado. Esse guri, ele tinha um monte de coisa de pesca. E ele guardava muito bem essas coisas de pesca, tanto que a gente não viu em nenhum momento do filme. Eu acho que ele tinha uma casa síndrome de ter tudo organizadinho, porque eles especificaram muito que ele tinha tudo guardadinho no cantinho dele. Exatamente. E ele até falou que, tipo, ele preservava muito os negócios de pesca dele, porque ele gostava demais disso. Aí ele se assustou com aquilo de lá e foi um susto tão grande que ele foi sair correndo. E quando ele saiu correndo, tinha vários anzóis. Só que era muito organizadinho, assim, pra estar diretamente do lado da cama dele, pra quando ele pisar. E tipo assim, tava tudo alinhado. Umas 3 fileiras, assim. Muito mais. Talvez de comprimento, mas muito mais pra frente, sabe? E eram todos anzóis grandes, enormes. Tipo, eu nunca vi na minha vida. Era aqueles com 3 pontas. E ele pisou com uma intensidade Porque ele foi com tudo. que deu pra ver o anzol passando literalmente no pé dele. E, tipo assim, ó. Não especifica. Não especifica demais, senão... É sério, ele realmente foi terrível. Eu sei que... Aí, eu acho que os pais... Será que os pais dele estavam vivos na hora que ele tava contando o relato? Estavam, porque daí ele foi levado no médico depois disso. Tanto é que ele fez cirurgia. Sim, tinha que fazer pontos, porque foi muito grave. Foi onde eles estavam saindo da casa já, eu acho, já. Porque olha só... Não, ainda não, porque daí depois disso ele foi pesquisar as coisas lá no Sim, ele na entrou garagem. lá embaixo, daí viu os respingos de sangue, que era como era um 2 andar, ele tinha Como é que eu vou te dizer? Era uma garagem aquilo. Era É que nos Estados Unidos tem a garagem só de guardar coisa. Porque tinha uma porta, né? Uma portinha de madeira. É que essas coisas de ter sótão, ter a garagem... Tanto é que lá a gente não viu em momento algum sótão e porão, né? Mas lá aquele meio que era um porãozinho, era fora da casa. Era embaixo, era... Não, era fora, tipo, ele saía por um corredorzinho, vinha aqui no corredor do lado da casa e entrava nessa portinha. É que tinha muito a sensação de que aquelas frestinhas que tinham lá em cima eram só um pedacinho que ligavam pra cima. Não tinha escada. Não tinha escada porque, tipo, meio que deu um 360 pra mostrar o sangue do cara que tinha morrido. Então era tipo uma garagenzinha. Aí ele foi pesquisar e foi onde ele achou um jornal. Ele entrou nessa garagem e ele viu esse jornal. Só que, como eu falei no começo,
esse jornal, eles eram de uma época muito, muito distante. Não, só que esse era 4 anos antes. Como essas garagens estavam... Como esses jornais estavam ali, entendeu? Essa tem a questão, talvez esse inquilino, né? Esse inquilino fazia 4 anos que esse inquilino tinha morrido lá. E o sangue, ele tava tão, sabe? Tava tão puro, parecia realmente, né? Que tinha sido naquele... Antes de eles ir pra ali, sabe? Ou até mesmo naquele momento. Não, mas foi antes, porque foi 4 anos antes. Aí foi onde ele descobriu que o cara se matou, se suicidou. O tanta loucura, antigo inquilino, por causa que teve mais pessoas que habitaram aquela casa. Por isso o tanto de jornais, entendeu? Sim. Naquela época eles guardavam demais. Tanto de jornais. E o cara... E tava mais pior. Português. Qual é essa professora de português? Kelly. A Kelly vai matar a gente. Eu não sei o nome dessa professora. Nossa. Eu não posso muita coisa, que eu realmente não... Eu sei do Sr. Juliano. Porque ele colocou hoje no quadro. Só que botou hoje. Tá, mas... Eu sei o que eu tava falando. É verdade. Daí eles meio que falam mais sobre o antigo inquilino e como tava acontecendo as coisas, por causa que tava mais grave pelo jeito que o cara tava muito perturbado. Ele tinha ele tinha que se livrar daquilo. E realmente apareceu o inquilino se matando, né? Só que esse é o ponto que eu entendi ela. Porque quando ele vai se matar, a porta aparece abrindo. Aparece. Que eu acho que entrando a luz. O velho. O velho. É onde ele se mata. O velho. Ele se mata. Não é uma espingarda que ele se mata. Não é uma 12. Acho que era uma 12 no início, mas é uma espingarda. Maria Fumaça. Não, mas é bem... Vocês querem contar da brega ou vou deixar pra outro dia? Deixa pra outro dia. Eu acho que dá pra outro dia, porque ficou muito longo isso aqui. Ficou muito longo. Realmente, muito... 50 minutinhos. Meu Deus. Deu quase uma hora. Calma aí, porque foi muito, hein? Foi muito, vai. Foi muito. A gente Vou achou ter que que não ia cortar conseguir bastante. nem...